pessoal, coisa boa, estamos começando o programa Neto Alto, primeiro programa com meu nome, né, registrado, tudo bacana, programa Neto Alto, a partir de agora trazendo para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. E hoje eu estou trazendo um tema extremamente importante, eu diria também muito polêmico. Eu estou com a coordenadora nacional do Movimento Sem Terra, Movimento dos Trabalhadores, não é isso? Rurais Sem Terra, nossa amiga Débora Nunes, que veio aqui conversar com a gente sobre esse movimento, onde surgiu, enfim, vai ser bacana. Primeiro eu quero, em nome de todos nós que fazemos o programa Neto Alto, agradecer, Débora, a sua vinda, e já perguntando quem é Débora Nunes, seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom, boa tarde, né? Que bom estarmos aqui no primeiro programa, né? E espero que seja um programa aí de vida longa e de muitos debates para a sociedade alagoana. Bom, Débora Nunes, eu sou da Coordenação Nacional do MST, sou assentada da Reforma Agrária aqui em Alagoas, milito aí há mais de 2 décadas no MST, no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e também, né, sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas, mas sobretudo uma militante, né, das causas sociais relacionadas à luta pela terra, à luta pela reforma agrária, às causas feministas, né, enfim, as causas sociais e populares que envolvem aí, sobretudo, o campo brasileiro e alagoano. Interessante que esse movimento Sem Terra, durante 40 anos, né, vocês batalham pela justiça, né? Existe uma lei, pessoal de casa, que faculta, né, quando a terra é improdutiva, você pode ser o maior fazendeiro do mundo, mas se você não faz com que as suas terras sejam produtivas, a gente fala do lado social, né, ela, por direito, por lei, ela é cedida para quem quer mobilizar, né, e fomentar o que é importante, que é a agricultura familiar. Eu pergunto, por que até hoje ainda existe essas questões inerentes à briga por terra, invasão de terra? Explica para a gente até onde vai isso, né? De que forma o governo pode, né, dar uma freada e ceifar todas as questões que vão de encontro a essas informações? Muito bem, Neto. Primeiro dizer assim, o MST é um movimento que está caminhando aí, né, em 2024, nós vamos estar completando 40 anos de existência. No entanto, nós nos reivindicamos herdeiros, né, há 523 anos a menos, as lutas pela terra que existe no Brasil, né? Nós somos um país que não foi descoberto, nós somos um país que foi invadido. Aqui tinha um povo, os índios, os indígenas já moravam aqui. E é importante nós termos claro que é justamente essa marca da luta pela terra, né, frente a um processo de expropriação dos povos originários desse país, que inclusive nós estamos vendo, né, o que a gente está vendo hoje, a reprodução do que está acontecendo com os povos Yanomamis lá em Roraima, é um desdobramento de 523 anos nesse Brasil, né, de tentativa de não reconhecer, de não legitimar de quem de fato eram os primeiros, né, donos, poceiros dessas terras, que eram os povos originários. Então, e é importante, assim, e passado 524 anos, o Brasil continua, né, tendo a luta pela terra como não só como uma bandeira necessária, mas como uma luta de extremo ainda conflitos. Por quê? Porque a terra no Brasil é uma terra concentrada. E nós não podemos aceitar que um país com dimensões continentais como é o Brasil, né, continue tendo trabalhadores sem terra. E ainda mais, é importante, eu acho que o teu programa possibilita isso, esse diálogo, que é importante nós compreendermos que a luta pela terra, por mais que ela tenha uma relação direta com quem está no campo, com os trabalhadores e trabalhadoras que não têm terra, os despossuídos da terra, né? E o IBGE aponta que existe no Brasil cerca de 4 milhões ainda de trabalhadores e trabalhadoras que não têm terra, que muitas vezes não estão no campo porque foram expulsos, né, mas que teria a terra como a sua ferramenta de trabalho, como a sua forma de vida. E isso continua sendo necessário porque grande parte, Neto, dos problemas estruturais que a sociedade alagoana, brasileira, vivencia no seu cotidiano tem uma relação direta com o campo. É essencial que a sociedade compreenda isso. Se nós formos olhar, né, vamos pegar aqui para o nosso estado, Maceió, é diretamente proporcional. À medida que o povo começa a ser expulso do campo, né, no chamado êxodo rural,
automaticamente as cidades começam a inchar, começam a crescer, e de forma desordenada, sem um planejamento. Desproporcional, né? Desproporcional. Essas pessoas que são empurradas, porque elas não vão para a cidade por uma opção, porque a cidade é onde tem um desenvolvimento, é bom. Não, elas vão justamente para as periferias, para as grotas, né? Para as encostas. Então, à medida que esse povo é expulso do campo, né? Sobretudo quando pegar para Alagoas, quando as usinas começam a entender, né, que não precisam mais manter essas pessoas no campo, mas pode, na entre-safra, né, colocá-los para a cidade e só no período da safra trazê-los para trabalhar, isso vai gerando problemas que hoje toda a sociedade maceiense e alagoana vivencia. Verdade. Então as pessoas foram para as cidades, as favelas, as grotas, foram amontoados de gente que foram sendo formados a partir dessa vinda, né, para a cidade. Se a gente pegar aí, nos anos 60 do século passado, nós tínhamos cerca de pouco mais de 15% da população brasileira em áreas urbanas. O restante estava no campo. No entanto, olha, em 60, né, de 60 para 23, nós temos aí 63 anos, né, e há uma inversão. Hoje, pouco mais de 10% da população brasileira está no campo, e o restante está todo na zona urbana, né? E isso, então as cidades se amontoaram e os problemas estruturais não afeta só quem está no campo. Então, a não realização da reforma agrária, sem sombra de dúvida, ela afeta o camponês, né, o poceiro, o agricultor que foi expulso do campo, mas ela também gera consequências danosas para o conjunto da sociedade. E é isso que a gente quer discutir com a sociedade, né? O que é que tem a ver? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, eu não tenho nada a ver com a luta pela terra, não tenho nada a ver com a reforma agrária, eu não tenho terra, né? Mas aí a gente vê problemas estruturais vivenciados nas cidades que afetam todo mundo. O que chama atenção, não sei se o pessoal de casa vai concordar com o que eu vou dizer, mas são 40 anos e você ainda não tem uma reforma agrária direcionada para acabar com essas questões, essas brigas por terra, né? Até que ponto o MST é visto pela sociedade como uma entidade que luta pelo que é de direito ou luta pelo que é dos outros e é invadido, né? Porque e a gente tem que, aqui nesse programa, o programa Neto Alto, a gente joga muito aberto, né? Para que você venha explicar para a sociedade, né? Não, porque o MST são a invasão de terra e sai tomando as fazendas das pessoas. Eu acho que isso aqui é uma oportunidade muito grande para que você de casa saiba um pouco mais sobre o movimento sem terra. Eu queria que você explicasse para a gente até que ponto, né, deixa de ser um movimento, né, que vai buscar os seus direitos, que faz presente na Constituição, e vai levar angústia à sociedade, à invasão de terra ou coisas dessa natureza. Explica pra gente onde está essa diferença. Tá. Então, assim, olha, dizer que de fato são 40 anos que o MST está e 523 anos que a terra, né, ela delineia aí toda uma formação histórica e política do nosso país. Mas o movimento, nesses 40 anos, nós temos feito da ocupação de terra uma ferramenta de luta. Como bem você disse, a nossa Constituição Federal, ela estabelece, né, que a propriedade é isso. A propriedade, ela não pode ser, ela ter a propriedade de qualquer forma. A propriedade, ela não é um direito absoluto. E a propriedade, ela é condicionada de que o direito à propriedade, ela precisa cumprir a função social. A nossa Constituição, ela é muito clara nesse aspecto, né? No entanto, a gente sabe que assim, terra é poder, a gente sabe que, né, quem está nos poderes constituídos muitas vezes são proprietários de terra também. Então, aquilo que está na Constituição, que deveria ser, né, seguido e garantido por todos, não é feito. Então, porque a Constituição diz o seguinte, a terra ela precisa cumprir a função social para ela poder ser garantida a propriedade da terra. E o que é que significa cumprir a função social? A terra precisa, concomitantemente, a Constituição inclusive utiliza isso, ela precisa produzir adequadamente, então ela precisa, né, ter um uso adequado, que no caso da terra é a produção. Ela precisa respeitar a legislação trabalhista e ela precisa respeitar a legislação ambiental. Então, esses são marcos, são os pilares, né, para que o direito à propriedade, né, ele seja garantido. E como você, só quebrando aqui, como você muito bem falou, são pilares que se fazem presente dentro da Constituição Federal, gente.
automaticamente, se o Estado brasileiro, né, à luz da Constituição, ele faz a reforma agrária, não teria necessidade de ter pessoas se organizando, porque o MST não é nada mais, nada menos do que um movimento social, um movimento popular, né, daqueles despossuídos, daqueles que foram perdendo suas terras, aqueles, inclusive, que viviam, as famílias já viviam, né, há décadas em certos espaços e foram expulsos sem nenhum direito, né, porque muitas vezes não tinha o papel, assim como os indígenas não tinham o papel, né, mas tinham o direito, a legitimidade de estar naquela terra. Então, as pessoas começaram a se organizar para poder lutar e reivindicar pelo direito à terra. Se o Estado brasileiro cumprisse com a Constituição, né, e desapropriasse e destinasse para fins de reforma agrária, como preconiza a Constituição, essas terras, não precisaria ter ocupação de terra, nem precisaria, o MST, inclusive, nem existiria. No entanto, quando não existe, isso é o papel da sociedade em qualquer segmento, em qualquer categoria, é preciso se organizar para fazer valer também direitos, reivindicar do Estado. Então, há 40 anos o MST faz isso através da ocupação de terra. E são ocupação de terras que não cumprem a função social, né? Então, são terras no sentido de fazer com que o Estado cumpra o seu papel. Então, essa é uma questão que a gente traz, né? Agora, claro, há também, né, e ao longo da história do Brasil, né, há uma tentativa permanente de criminalizar aqueles que se organizam e aqueles que lutam. Né? Isso não é do MST, né? Se fosse apenas um privilégio do MST, não, mas é ao longo da história. Nós moramos em um estado, nós falamos de um estado, Alagoas, que é conhecido, né, como a terra da liberdade, tem aí como referência Dandara, Zumbi, Aquatune. No entanto, Zumbi dos Palmares foi assassinado justamente porque lutava por essa liberdade. E a liberdade de Zumbi era o direito aos povos, aos negros, né, que foram escravizados, a ter direito à terra, a ter direito à liberdade. E a terra, essa liberdade, ela pressumiu o acesso à terra. Né? A suposta abolição da escravatura no nosso país, que negou o direito à terra aos povos escravizados, né, tem uma dívida histórica. Então, a sociedade também, ou uma parcela da sociedade, sobretudo das classes dominantes, fizeram também cumprir o papel de criminalizar a ação do MST, assim como criminaliza qualquer organização, qualquer povo que se organize para reivindicar por direitos. Mas eu quero assim colocar muito claro, né, que se o Estado brasileiro cumprisse, né, eu milito há 23 anos no MST, né, mas eu não já conheço... Já vi de tudo, né? Um bocado de coisa. Mas eu não conheço um assentamento, falando aqui do nosso estado, do chão que nós pisamos, que tenha sido desapropriado, levando em consideração o atendimento à função social. São feitos assentamentos a partir da organização, a partir da mobilização e da pressão dos movimentos para que o Estado faça isso, faça valer a Constituição Federal. Na realidade, o objetivo desse bate-papo é que as pessoas de casa possam enxergar o Movimento Sem Terra como um movimento que luta por aquilo que está dentro da Constituição, que lhe é peculiar. Né? E aí, nós está vendo aquele café ali da Carajás? A gente vai tomar um cafezinho daqui a pouquinho, mas antes de ir para o intervalo, eu quero deixar aqui já a pergunta de quando nós voltarmos, até que ponto também alguns movimentos se engajam dentro do MST para tirar proveito e brigar por uma coisa sem ser realmente, de fato e de direito, do Movimento Sem Terra. Mas isso aí, daqui a pouco, depois do intervalo. Vamos tomar um café? Vamos lá. Voltamos já. Alagoas tem! E no Ceará também! E na Paraíba! No Rio Grande do Norte! E no Piauí também tem Carajás! O Nordeste está em festa para comemorar o aniversário da Carajás! Aproveite as ofertas imperdíveis todos os dias de presente para você! Aniversário Carajás! Compre nas lojas, no site, no app ou no Televendas! Somos Carajás! Somos Nordeste! Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber a coordenadora nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Débora Nunes. Antes do intervalo, Débora, eu questionei aqui, coloquei uma ponderação importante, que é exatamente os movimentos que se juntam, botam o boné vermelho, sem ser, obviamente, muitas vezes cadastrado ou reconhecido, né, pela coordenação nacional, e começam a
a invadir, eu diria que o termo seria esse mesmo, algumas terras produtivas. De que forma o movimento legalizado, né, sem terra, a coordenação enxerga e quais são as medidas que vocês sempre estão atuando para coibir esse tipo de situação, até porque acaba sobrando para quem é realmente organizado como vocês. Tá. Então, primeiro dizer assim, nós entendemos que todo e qualquer segmento, pessoas, têm a legitimidade de se organizarem, né, em movimentos, em sindicatos, em instrumentos da classe trabalhadora. No entanto, nós também, o movimento tem toda uma organização, né, e uma organização no sentido de que, assim, olha, de que a gente possa, as pessoas possam estar ali, ter um objetivo claro e possam fazer, né, dessa luta, desse processo organizativo, os enfrentamentos necessários para pautar o Estado, para pautar as necessidades ali daquele segmento, daquelas pessoas. No entanto, assim, eu costumo muito dizer assim, olha, que pessoas boas e ruins tem em todos os lugares, né? Nas nossas famílias, né? É no poder legislativo, é no poder judiciário, é no executivo. Assim também muitas vezes acontece nos movimentos, mas o que eu posso dizer a partir da nossa experiência, a partir da nossa prática é que, uma vez identificado pessoas que não têm conduta condizente com as linhas políticas, com a orientação da organização, essas pessoas são excluídas, né? O que a gente não pode é transformar atos isolados, né, em algo que seja o todo da organização, o todo do movimento. Então, nós procuramos ter muita seriedade com isso, muito cuidado, né? E quando as pessoas vêm para o movimento, vem por uma necessidade. Ninguém traz na testa, né, quem é. Mas ali na convivência vai se identificando e o próprio processo vai excluindo essas pessoas. Durante 16 anos, vocês tiveram, né, um governo federal que praticamente abraçou, carregou no colo o movimento sem terra, que foi o governo Lula, depois o governo PT, o PT em si, né, o governo Dilma. E aí eu pergunto, nós durante esse programa discutimos algumas situações e algumas necessidades que durante esses 40 anos vocês vêm reivindicando. E aí essa pergunta é provocativa, tá? De que forma, até que ponto existe uma angústia por parte de vocês, né, que ora, nesse período de 16 anos, poderia ser resolvido pelo governo Lula e Dilma, né, o governo que realmente abraçou o movimento sem terra, e não foi resolvido, né? A reforma agrária mesmo era um ponto, né, que poderia ser resolvido nesse governo. E aí, de repente, vocês enfrentam o governo Bolsonaro, que eu diria que para vocês não colaborou tanto, né? E agora a volta do governo Lula. De que forma vocês pretendem, agora sim, reivindicar, né, para e passo aquilo e acabar definitivamente com essas questões do movimento sem terra? Tá. Primeiro dizer que, assim, olha, a reforma agrária ela precisa ser uma política de Estado, né? Quando a gente fala uma política de Estado, porque independente do governo, é uma política que precisa ser efetivada para contribuir na resolução dos problemas do povo alagoano e do povo brasileiro. Sem sombra de dúvida, nós tivemos nos 16 anos dos governos do PT, do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, nós tivemos avanços e conquistas importantes. E a gente percebe isso, sobretudo, né, mas insuficiente para a demanda. Nós temos uma demanda de 500 anos, né? Necessidade de realização da reforma agrária, de fomento à produção de alimento saudável, então não é qualquer alimento, é de alimento saudável, mas foi insuficiente. Então, muitos programas e políticas, né, foram realizados, foram criados pelos governos do PT, mas foi insuficiente. E a gente percebe, inclusive, quantos programas, quantas coisas boas foram feitas, principalmente nesses últimos 6 anos, né, após o golpe da presidenta Dilma e, em especial, com o governo Bolsonaro. Na verdade, a política do governo Bolsonaro para o campo brasileiro, para a reforma agrária, foi de destruição. Destruir programas, políticas estruturais que colocaram aí o Brasil, hoje, né, na condição de nós termos 33 milhões de brasileiros e brasileiras que passam fome, que acordam todos os dias e não sabem se vão ter o direito a comer, comer 1, 2 ou 3 refeições. Nós colocou o Brasil na condição de ser um país, né, que tem hoje 125 milhões de pessoas vivendo em alguma situação de insegurança alimentar, um país do desemprego, um país da destruição ambiental, um país que também é afetado com aquecimento global. Enfim, então tudo isso são questões que têm uma relação direta com a reforma agrária. Agora, com o governo Lula, nossas expectativas é que, de fato, primeiro que o governo possa reconstruir políticas que foram destruídas pelo governo Bolsonaro, né? Um dos exemplos, a Conab foi sucateada. A Conab, Neto, ela tem a responsabilidade de garantir o abastecimento. Durante a pandemia, a gente viu, né,
como os preços dos alimentos subiram, né? Aí olha só, como é contraditório, né? A gente escuta todos os dias aí, né, nas televisões, que o agro é pop, né, que o agro é tudo. Como é que um país que diz que produz tanto, que exporta, que inclusive mantém a sua balança comercial através da exportação de matéria-prima, né, de produtos primários do agronegócio, como é que um país, né, que se diz tão versátil, né, tão forte nesse setor, pode ter 33 milhões de brasileiros passando fome? É uma contradição que nós não podemos admitir e nós temos a ver, sim. Você que está na sua casa, que consegue tomar o seu café da manhã, almoçar, jantar, tem a ver porque são pessoas, são seres humanos que estão jogados aí. Então, a nossa expectativa é que nós possamos, né, agora no governo Lula, avançar na reconstrução de políticas necessárias, retomar a reforma agrária, né, porque existe milhões de famílias sem terra que precisam da terra para ter trabalho, né, para ter condições de vida digna, para poder produzir, inclusive, o alimento que vai chegar na sua mesa, né? É outro debate que é essencial nós fazermos. Todos os dias, seria importante que todo dia, quando a gente acorda, que a gente vai comer o cuscuz, que a gente come a batata, a macaxeira, a gente perguntar quem é que produziu isso. É o encontro que tem de quem está no campo com quem está na cidade. E muitas vezes a gente não se dá conta. Por isso que você tem tudo a ver com a reforma agrária. Porque se não tem gente no campo produzindo comida, se não tem gente no campo produzindo alimento saudável, preservando o meio ambiente, preservando as nascentes, vai faltar água na sua casa. Porque em Maceió não tem possivelmente todas as nascentes suficientes para abastecer o meio urbano. As nascentes, elas estão, na sua grande maioria, no interior, no campo. Se essas nascentes, se esse meio ambiente é destruído, vai ter um impacto também de quem está na cidade. Então, a nossa expectativa é que o governo possa retomar a reforma agrária, fortalecer órgãos que são responsáveis pela realização da reforma agrária, como o INCRA, a CONAB, assistência técnica, o crédito para o pequeno agricultor, para o assentado e assentado da reforma agrária, poder viabilizar a produção e, sobretudo, que o governo Lula possa aí, né, trabalhar com a prioridade da produção do alimento saudável e da preservação do meio ambiente, porque esses dois aspectos relacionam a possibilidade ou não de existência da humanidade daqui para frente. Sem alimento, ninguém vive, né? E sem o meio ambiente, sem o ar, né? Sem a água, né? A gente vê aí o aquecimento global que afeta todo mundo, o calor insuportável. Chega uma hora que o planeta vai dizer assim, olha, ou o homem repensa a sua forma, né, de reprodução, repensa a sua forma de lidar com os bens comuns da natureza, ou vai ser impossível existir vida humana na Terra. Interessante que você falou uma coisa importante, que é a questão da agricultura familiar. Pessoal, quem não sabe, o Movimento Sem Terra do Rio Grande do Sul foi um dos maiores, no ano passado, um dos maiores produtores de arroz da América Latina. Então foi esse pessoal... E digamos de passagem, Neto, que é arroz orgânico. Não é comida produzida com veneno. Perfeito. A gente precisa discutir que, assim, olha, as pessoas precisam entender que o alimento saudável, o direito a um alimento saudável tem que ser um direito de toda a sociedade. A sociedade está adoecendo, está morrendo. O câncer, ele é hoje, né, se estima aí que até 2025 vamos ter contaminações, pelo menos 704 mil pessoas por ano no Brasil em decorrência do câncer, né? Hoje no Brasil, o Brasil é o maior consumidor, logo usuário, de agrotóxicos do mundo, né? O governo Bolsonaro liberou aí nos 4 anos de governo mais de 1.600 tipos de agrotóxicos, e esses agrotóxicos vai para o lençol freático, logo chega na água que chega na sua casa, vai para o alimento, está no ar que nós respiramos, né? Então, as pessoas têm, a agricultura também tem uma relação com a saúde pública, as pessoas estão adoecendo do câncer. O glifosato, que inclusive é um agrotóxico, né, já proibido, banido nos Estados Unidos, na União Europeia, mas que no Brasil é autorizado, afeta a saúde das pessoas. As pessoas estão morrendo. Há 50 anos, o câncer era uma coisa que as pessoas nem falavam o nome, né, dizia a doença brava, né? E hoje o câncer é uma realidade, vizinhos, parentes, amigos, né, as pessoas adoecendo e morrendo. Isso tem uma relação direta com a agricultura. E diante de tudo isso que nós acabamos de discutir, até para que o pessoal de casa possa se aprofundar ainda mais no verdadeiro Movimento Sem Terra, roda aí, produção, um vídeo desse movimento que realmente tem a ver com a sua casa.
assentamento Nova Esperança, localizado em Olho d'Água do Casado. Esse assentamento tem 21 anos de resistência. Somos 8 mulheres na coordenação desse assentamento, com várias demandas na comunidade, coletivo jovem, coletivo da saúde, coletivo da educação, tudo buscando a renda local e buscando resistência. O principal desafio é porque nós moramos em uma região semiárida, então, consequentemente, as chuvas são muito escassas. Então, os agricultores têm dificuldade do plantio. Então, muitos já desistiram de plantar para não perder o grão, porque a chuva já não é mais eficaz. Boto roça confiando na natureza, não vem, mas a despesa vem. Aqui vai ser irrigação, porque a redutora já está pronta, só fazer o restante da combinação para que a gente toque o barco. A irrigação, ela permanece dia a dia na área, né? Aí não deixa a lavoura morrer. O que a gente quer, na verdade, é a gente fazer o coletivo funcionar e não os grandes empresários que vêm de fora usufruir do que é da gente, só levar e não deixar nada. Aí está, pessoal, o trabalho do Movimento Sem Terra. Esse vídeo ele retrata exatamente aquilo que nós discutimos. A forma diferente de levar para a casa do cidadão, né, um alimento puro, né, onde a tecnologia não foi permitida e que gera saúde para a pessoa, não é isso? Até a tecnologia foi, viu, Neto? Porque nós queremos que a tecnologia, né, o conhecimento que a humanidade construiu, seja também voltado para a pequena agricultura, né, para minimizar o trabalho penoso, para fortalecer a produção, para poder garantir uma produção em escala, mas não chegou o veneno, não chegou o químico lá, que é o problema, que afeta, né? Que é o grande problema que afeta verdade. O conjunto da sociedade. Verdade. Eu acho que alguma coisa que estamos praticamente terminando o nosso programa, é um programa muito bom, espero que o pessoal de casa entenda um pouco mais desse movimento tão importante que luta por questões que fazem parte para ele como cidadão dentro da Constituição. Alguma coisa que eu não perguntei, claro, estamos encerrando, e que você olhe para essa Câmara número 4 e fale com o seu povo, pessoal do Movimento Sem Terra, que tem pessoas como você lutando, no bom sentido da palavra, dentro daquilo que lhe é de fato e de direito constituído no nosso regimento de vida, que é a Constituição Nacional. Tá bom, eu quero aqui a mensagem deixar que nós estamos caminhando aos 40 anos, né, e nós definimos, inclusive agora, recentemente, no encontro da Coordenação Nacional, que nós vamos seguir aí, sobretudo com a tarefa, né, de fazer da luta pela terra uma luta de justiça social, mas sobretudo com essa missão de produzir o alimento saudável para chegar na mesa de quem está na cidade, para chegar aos trabalhadores e trabalhadoras, né, dos 4 cantos desse país, e a gente poder construir um Brasil mais igual, né, um Brasil com mais justiça social, um Brasil mais fraterno, um Brasil onde, de fato, o nosso povo viva e possa ser feliz. E um povo sem emprego, sem trabalho, um povo sem poder alimentar-se, né? É um povo sem acesso à educação, à cultura, é um povo que dificilmente vai conseguir encontrar essa felicidade. E nós entendemos que essa é uma tarefa não apenas do Movimento Sem Terra, mas de todo cidadão, de toda cidadã que efetivamente quer ver um Brasil justo e um Brasil melhor para todo mundo. Leve o nosso abraço a todos que fazem a direção do movimento, da coordenação geral, né, desse movimento tão bacana e, claro, faça sempre daqui o seu espaço, Débora, e a sua verdadeira tribuna, amiga. Obrigada, né? E estamos abertos. Nós vamos nos encontrar muito, né? Porque nós entendemos que estamos no governo, né? Apesar do governo Lula, né? O presidente Lula ter sido eleito, mas nós precisamos fazer muita luta, organizar muito. Queremos fazer muitas feiras, né? E logo estaremos nos encontrando novamente na Praça da Faculdade, né? Que é um marco, né? Há 22 anos de realização de feiras, onde a gente consegue trazer aqui para Maceió um pedacinho daquilo que acontece no campo e o resultado da luta. Por que é que nós ocupamos terra? Por que é que nós fazemos marchas e por que é que nós entendemos que a luta pela reforma agrária é tão importante e precisa também ser assumida por você. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Lembrando que esse programa tem o apoio cultural da Carajás. Se você vai construir ou reformar,
Faça igual a nossa amiga Débora, lá no assentamento dela, quando ela precisa de alguma coisa, ela vem em Maceió e vai na Carajás e compra, claro, como sempre, o menor preço da cidade. Se você não segue ainda as redes sociais do nosso programa, vai lá, @programa Neto Alto, como também maior portal de comunicação, Débora, @portal Cada Minuto, ou então vem com seu amigo Neto Alto, @Neto Alto, fazer parte desse novo conceito de comunicação no estado de Alagoas. Na direção cinematográfica Casa de Reis Filmes, na direção técnica meu amigo Maciel Rufino e Alices Vasconcelos, estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, claro, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal, boa semana, tchau, valeu! Alagoas tem! E no Ceará também. E na Paraíba! No Rio Grande do Norte. E no Piauí também tem Carajás! O Nordeste está em festa para comemorar o aniversário da Carajás! Aproveite as ofertas imperdíveis todos os dias de presente para você! Aniversário Carajás! Compre nas lojas, no site, no app ou no Televendas! Somos Carajás! Somos Nordeste!